Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontecem com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu estou celebrando uma missa bem difícil para mim. Eu sabia que um dia isso iria acontecer, né? Como padre, eu iria celebrar a missa de sétimo dia dos meus pais. Eu sabia disso e hoje chegou esse dia. Então hoje eu estou celebrando a missa de sétimo dia do meu pai. Por que a Igreja Católica celebra a missa de sétimo dia? O que é que isso significa? Quando é que começou essa missa de sétimo dia? A missa de sétimo dia, ela começou no século IV, 380, 390, foi quando se começou a oferecer o sacrifício da missa pela alma daqueles que faleceram, pela alma dos mortos. A gente precisa compreender qual é a ideia que está na cabeça dos cristãos, ou desde a época dos apóstolos, eles acreditavam, e é o que de fato é. Como é que nós entendemos o homem, o ser humano, a pessoa humana? Nós compreendemos um ser composto de duas partes, o corpo e a alma. O corpo é mortal, mas ao mesmo tempo ele é sagrado e ele vai ser resgatado por Cristo na vinda de Jesus. Mas a alma, ela é imortal. E como o espírito imortal, ela não dorme. Foi assim que nós sempre acreditamos desde o início da igreja e foi assim que nós aprendemos dos apóstolos. Então, a pessoa tem essas duas realidades, o corpo e a alma. Nós, quando nascemos, Deus determinou um tempo para a gente. Quando chega o final deste tempo, a gente morre. No momento da morte existe uma separação entre essas duas realidades, a alma e o corpo. O corpo vai para a terra e apodrece, mas mesmo aquilo que apodreceu um dia será resgatado, e a alma imediatamente se apresenta diante de Deus. Vocês se lembram quando Jesus estava na cruz, o bom ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós morremos, a nossa alma se apresenta imediatamente diante de Deus. O nosso corpo vai para o pó da terra. Diante de Deus nós somos julgados por Ele, o nosso primeiro julgamento. Nesse julgamento, a nossa alma terá 3 destinos. Se ela foi
má durante toda a sua vida na terra, se ela não aceitou Deus de jeito nenhum, rejeitou Deus, viveu a maldade, viveu segundo os critérios do diabo, ela vai para o inferno naquele mesmo momento. Ela é condenada ao inferno. Se ela foi uma pessoa boa, viveu o bem, buscava a Cristo, buscava a Deus, mas ainda não havia se purificado totalmente, não era 100% boa, ela não morreu sem pecados veniais. Ela vai passar um tempo de purificação que nós chamamos de purgatório. Mas se ela foi uma pessoa extremamente boa, viveu as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade na potência máxima, ela vai direto para o céu. Essas pessoas nós chamamos de santos. Cientificamente, esses santos, eles intervêm na nossa vida e eles fazem milagres. Algumas pessoas dizem assim: não, santo não faz milagre, quem faz milagre é Deus. Santo faz milagre sim. O próprio Jesus disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você mesmo vai dizer para esta montanha: saia daqui, vá para lá, e ela vai. Os santos fazem milagre sim, porque eles viveram a plenitude da fé. Eles viveram a fé em abundância. Então, quando uma pessoa morre, ela se apresenta diante de Deus e ela passa por esse julgamento. Nós começamos a rezar já lá no século III pela pessoa que morre, por causa de algum simbolismo, de alguns significados. O primeiro simbolismo é o simbolismo da criação. Deus demorou 7 dias para criar os céus e a terra, e no 8º dia ele descansou. Nós então celebramos esta vida que foi completada pela obra de Deus, e agora o defunto descansa em Deus, repousa em Deus. Ele repousa na casa do Pai, nas moradas eternas, e é para isso que nós rezamos no 7º dia. Existia também um outro simbolismo antigo que dizia que a cada 7 dias a lua muda de fase. Então, como a vida ela é mutante, ela é mutável, são ciclos que vão acontecendo, era justamente no 7º dia, é como se terminasse o ciclo da pessoa aqui na Terra. Por isso se rezou. Só no século XVI, 1500, quando nasceu o protestantismo, foi que Martinho Lutero, que era padre, deixou a fé católica e fundou a sua própria religião. Ele não concordava com a Igreja Católica, ele então disse que não, essa doutrina não vale. A partir de agora, as pessoas morrem, vão para o pó da terra, ficam dormindo até Jesus voltar. Mas isso não é verdade. O céu já está cheio de gente. Tem muita gente, mas tem lugar para todos nós também. O céu de Deus. Quando no último dia Jesus voltar, ele vai resgatar os nossos corpos e vai ressuscitar a nossa carne. É por isso que a gente reza no creio. Eu creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Bom, hoje, com muita dor, com muito nervosismo também, eu celebro o 7º dia do meu pai. O meu pai, ele foi um homem muito bom, muito trabalhador, muito honesto. Era muito cuidadoso com a família. Ele teve 11 filhos, cuidou de nós. Tem agora mais de 40 netos e bisnetos e tudo isso. Passou um período nos últimos 3 anos de muito difícil. Ele era muito forte, andava de bicicleta, 80 anos, ele era um garotão. Mas passou por uma cirurgia na cabeça e a partir daquela cirurgia ele teve muita dificuldade, ficaram muitas sequelas, e eu acompanhei esses 3 anos. Na verdade, eu acompanho meus pais já faz muitos anos, mas nesses últimos 3 anos eu dava banho nele, trocava fralda. Um período ele ficou na cadeira de rodas, depois ele começou a caminhar. Ele comia com as mãos, com as próprias mãos, mas não tomava banho, a gente tinha que dar banho nele. Muitas limitações, tinha dia que ele reconhecia a gente, tinha dia que não, e passou 3 anos de muito sofrimento. Ele era muito
Assim, a gente não via o meu pai andar de bermuda dentro de casa de jeito nenhum. Ele estava sempre de calça, camisa e tal. E nos últimos tempos, quando a gente ia dar banho nele, alguns momentos que ele tinha lucidez, ele chorava, né, de vergonha de nós. Eu, o meu irmão, Thalio Edilson, e as minhas irmãs também faziam isso. Principalmente quando as minhas irmãs faziam, ele ficava muito humilhado. Nessas últimas semanas, no dia 2, dia dos Santos Anjos, ele foi internado e dali ele não saiu mais. Deus me fez padre também com a missão de salvar a minha família. As minhas irmãs, a maioria dos meus irmãos, eles são evangélicos, só eu sou realmente católico, mas Deus, ele me deu essa missão de cuidar e zelar dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família. E todos os dias que eu celebro a Santa Missa, eu rezo por eles. Todas as vezes que eu comungo por eles e peço a Deus que salve a minha família. E Deus, eu tenho certeza que Ele aceita o meu sacrifício. Quando eu levei o meu pai para o hospital na sexta-feira, eu entrei em oração constante. Acordava de madrugada, rezava, quando com a Virgem Maria, com Nossa Senhora, rezava muito pedindo a ela, e também com Santa Teresinha e o bem-aventurado Carlo Acutis, e rezava. Depois, um sábado, eu tive a oportunidade de ficar o dia inteiro com ele no hospital. Naquele dia eu rezei bastante com ele, conversei, fiz ele assistir, né, a beatificação de Carlo Acutis, mesmo sem ele responder, mas ele estava ali. Dei a unção dos enfermos, rezei muito, e eu pedia que Nossa Senhora desse um sinal. Eu não pedia mais a cura do meu pai, porque eu sabia que já tinha chegado o tempo dele, que ele iria morrer. Eu sabia disso. Desde que ele ficou doente, eu já sabia que ele ia morrer. E como eu sabia que ele ia morrer, eu pedi a Nossa Senhora que levasse o meu pai e salvasse ele. Salvasse o meu pai. Mas eu queria que ela me desse um sinal. E eu fiquei esperando que o meu pai morresse num dia de Nossa Senhora. Eu achava que era no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi um dia terrível. Eu não dormi a noite inteira. Ele estava na UTI. Eu rezei a missa de manhã aqui, completamente fora do ar, o dia inteiro de sofrimento, de agonia, esperando a qualquer momento chegar a notícia da morte dele, mas ele não morreu no dia 12. Ele morreu no dia 13, às 5 horas da tarde e 15 minutos. E eu fiquei assim meio chocado. Meu Deus, e Maria, você não iria me dar um sinal de que você cuidou do meu pai? E eu não havia me esquecido. Quando foi 9h30 da noite, o Milton e a Jandira, que eram ministros lá na catedral e agora moram no sul, a Jandira me ligou e falou assim: padre, meus pêsames, mas ele morreu num dia muito especial, dia de Nossa Senhora. E eu fiz, como assim? Ela disse: hoje, dia 13 de outubro, é o dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, o dia do milagre do sol. Nossa Senhora levou o seu pai para a casa dela, para a casa de Deus. Naquele momento, meu coração ficou em paz. No sepultamento do meu pai, eu não senti vontade de chorar. Eu chorei depois, mas no momento eu estava em paz, eu estava tranquilo, porque eu sabia que Nossa Senhora, nossa mãe, havia levado meu pai e curado todas as enfermidades dele. A cura total de uma pessoa é justamente quando nunca mais ela vai sofrer, nunca mais ela vai ter dor, nunca mais vai ter fome, não vai ter cansaço, não vai ter mais nada disso. E foi assim que Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, salvou o meu pai. Eu rezo o resto da minha vida, todos os dias, pela alma dele. Peço a vocês também que rezem pelas pessoas que você ama. Deus pode fazer esse milagre na vida de vocês. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela rezava por um assassino chamado Pranzini. Ela rezou, fez penitência, fez sacrifícios e pediu um sinal que Deus haveria de salvar aquele assassino. E no momento que ele ia ser enforcado, ele caminhou até um padre, pegou o crucifixo do padre e beijou, como sinal da salvação de Deus. Hoje eu só agradeço a Deus, porque Deus é bom, sempre bom.
Meu coração cheio de gratidão, claro, de saudade pelo meu pai, principalmente quando eu vejo os vídeos, as fotos, as coisas dele, mas ao mesmo tempo cheio de alegria, porque Deus é bom. Bom, Deus é bom. Além do meu pai, tem mais 2 outras famílias aqui que estão celebrando o 7º dia dos seus entes queridos. Confie na misericórdia de Deus. Deus determinou que cada um de nós tivéssemos um dia de voltar. Nem um dia a mais, nem um dia a menos a gente consegue mudar. É naquele dia. E se foi aquele dia que foi marcado por Deus, Ele sabia de todas as coisas e Ele cuidava de todas as coisas. Essa missa de 7º dia, eu acredito piamente que terminou o ciclo da vida do meu pai aqui na terra. Mas eu creio com todas as forças do meu coração que quando Jesus voltar, o corpo dele será ressuscitado, o corpo e a alma se encontrarão de novo e nós iremos para o céu assim, de corpo e alma, como ele foi, como Jesus foi. Essa é a nossa fé e a fé que nós professamos, aprendemos dos apóstolos e levaremos até o último dia, quando Jesus voltar.